Já falamos muito sobre mapas, mas hoje a gente vai aprender sobre o SOAR, que é uma ferramenta colaborativa, como se fosse um grande repositório digital de mapas que já foram produzidos. Então hoje a gente vai conhecer o SOAR. Essa é uma ferramenta como se fosse um atlas digital, né, de imagens e mapas que foram produzidos no mundo inteiro. Então, como exemplo aí de conteúdo, pode ter imagens de satélites diferentes, imagens aéreas, dados sensoriais. E é muito interessante, né, a gente entender, né, que a ideia desse mapa é construir um atlas digital, o maior atlas digital, né, reunindo mapas que já foram produzidos, imagens de satélite na mesma ferramenta. Então a gente entra aqui na página, né, soar.earth, e aí vocês vão acessar então esse fundo, né? Eu já tinha pesquisado aqui antes Porto Alegre, e ele tem um tutorialzinho que ajuda a gente a entender um pouquinho da ferramenta de trabalho. Então, quando for a primeira vez que vocês forem acessar, é interessante também. Eu vou pular o tutorial e vou fazer o meu próprio tutorial aqui. Vocês veem que eu já estou logada, ele aparece aqui uma quantidade de pontos, né? Que me permitem, então, inclusive, adicionar mapas, ó, que eu mesma já tenho feito. Ele aceita que o suporte dele é GeoTIFF, que são as imagens, né? JPG e e a gente consegue ali daí dar algumas informações. E aí, ó, eu digitei Porto Alegre aqui. Vejam que ele está aparecendo, ó, uns polígonos, né, por baixo aqui, que são imagens, ó, e mapas que já foram produzidos. Vocês estão vendo aqui, ó, as inundações que foi produzida por essa pessoa, né? Tem aqui, ó, 7 mapas históricos, ó, de Porto Alegre sobrepostos. Aqui tem um outro, ó, que foi produzido por uma ferramenta ali de Maxar, Open Data. E aqui, ó, a gente tem, então, ó, ele vai passando o mouse por cima e ele vai dando muitas possibilidades da gente enxergar mapas deste local que eu estou enxergando na tela, ó. À medida que eu vou trazendo, ó, aqui já tem algumas informações sobre Gravataí, por exemplo, né, e ele vai, ó, atualizando, né, para outros locais e criando polígonos. É claro que quanto maior o número de pessoas, né, e usuários daquele local, mais informações tem produzidas sobre aquele local. Isso é legal porque como tem usuários, então aqui, ó, tem usuários que têm muita ferramenta, muito mapa produzido, como por exemplo Environment, esse Disasters, né? Tem algumas pessoas que produzem muitos mapas e acabam trazendo para cá. A gente pode acessar esses perfis, né? E ir atrás de outras informações. Então a gente vai descobrindo coisas por aqui que são muito legais. A gente pode também criar os nossos próprios mapas e ir sobrepondo por aqui. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, desses mapas aqui que são produzidos por essa fonte, tá? Ó, cliquei aqui, ó, e a gente tem essas imagens da inundação de Porto Alegre, né? E aí a gente pode clicar, ó, ele dá informação sobre o mapa, né? Qual é a data da imagem, ó, 9 de maio, então, de 2024, a resolução do pixel, então permite que a gente vá ali até uma escala bem aproximada, ó, sem perder a resolução. 74 centímetros é uma boa resolução de imagem, a gente vê que ela está um pouquinho inclinada em relação a algumas áreas, mas funciona bem com relação ao pixel, né? E foi carregada há um mês atrás, né? E a gente pode ir atrás, então, como eu comentei, ó, deste perfil, né? E a gente pode ver os mapas que esse perfil adicionou e acrescentou. Então, ó, a gente pode ver, olha que interessante, ó, essa imagem da maneira como foi avançando, né? As cotas de inundação, faz até uma animaçãozinha e sobrepõe aqui, né? Isso foi produzido ali, ó, provavelmente em outra ferramenta, né? E aí foi trazido para cá e carregado aqui. E aí a gente pode comentar, eu posso carregar um mapa, ó, e propor uma transparência para a gente ver por baixo, como por exemplo no mapa da inundação, que a gente tem uma grande mancha, a gente pode deixar por cima essa imagem, né, e posso ir então enxergando outros dados aqui, outras ferramentas que foram produzidas. Ó, eu vou clicar agora nesse ó, um outro mapa, tá? Ó, ele me deu uma outra área aqui. E aí, à medida que a gente vai processando, né, o RGB, né, a maneira como a gente lida, a gente enxerga melhor
uma informação ou outra, né? Então a gente vê bem a questão das ilhas de Porto Alegre aqui, a ocupação das ilhas, ó, e aí vem sobrepondo. Então aqui, ó, se eu boto a transparência, ó, eu consigo enxergar melhor algumas situações aqui no caso de Porto Alegre, né? Vou colocar aqui esse aqui, ó, que são mapas históricos da cidade, né? Então, olhem que legal, né? A gente consegue sobrepor, né? Assim, como é que era antes, depois. Às vezes é difícil de achar essas informações em alguns casos, né? Aqui não tinha, por exemplo, o aterro, ó, onde fica o Beira-Rio. Olha que interessante aqui, ó. Estão vendo? Eu boto transparência, né, por baixo no mapa, ó, eu consigo ver exatamente essas áreas que foram criadas, né, posteriormente. E aí pode ficar como se fosse um chat, né, aqui, de comentários, né, o que a gente tem a dizer sobre o mapa e tudo mais. Então, fica muito legal, né, e a gente tem, ó, uma informação histórica, né, sobre algumas áreas, dependendo da quantidade, né, de pessoas que estão ali alimentando. Então, eu posso fazer isso tanto procurando por aqui, quanto, né, vendo assim, eu quero ver qual será este mapa aqui, né, qual será este mapa aqui. E aí a gente consegue ir pesquisando, clicando, ó, esse aqui é um mapa mais, tem informações aqui mais vetoriais, inclusive, ó, com área, né, falando um pouco sobre esses polígonos aqui, em relação às ilhas, e a gente consegue também criar essas transparências. Tem outros recursos aqui que são possíveis, mas eu achei muito interessante porque muitas vezes a gente está fazendo uma pesquisa sobre algum lugar e a gente consegue encontrar informações, né, produzidas por muitas pessoas, né, como se fosse realmente um grande atlas colaborativo de mapas que já foram produzidos. Então essa é uma ferramenta que é legal tanto para pesquisa, quanto para pesquisadores, que podem tornar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho. Muitas vezes a gente só consegue fazer isso através de artigos científicos, né, e é difícil às vezes ter um alcance. E por aqui a gente consegue divulgar o trabalho, principalmente de quem trabalha com cartografia, com essa pesquisa que envolve o mapeamento de algumas regiões. Então eu espero que seja legal para ti, né, conhecer o SOAR e que tu passe a utilizar então nas tuas diversas possibilidades aí de trabalho, certo? Eu te desejo bons projetos. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.